Bem, amigos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você curte o nosso canal do Cockpit do Xande. Passando já nesse primeiro ponto que dá Bonocô. Um ponto que já está bem cheio, né? Hoje é uma igreja que está aberta também. Hoje é um domingo, acho que é dia 26 de abril, né? E estamos aí dando a volta aqui nessa pandemia. Queria fazer um canal de uma coisa de opinião rapidinho. Na sexta-feira aí o nosso querido ministro Sérgio Moro pediu demissão. Foi ele que pediu demissão por causa da troca do comando da Polícia Federal pelo presidente Bolsonaro. E assim, ainda tem muita coisa aí que vai ser averiguada, muita coisa que está sendo, né, posta. Nós sabemos que o Bolsonaro tem problema com o filho dele em especial, que é o Flávio, né, que pesa algumas acusações contra ele. Mas, entretanto, tem alguns pontos que a gente precisa levantar. O primeiro ponto que a gente precisa levantar nisso daí é a questão do Adélio, né? Adélio esfaqueou o presidente quase morreu. Muita gente fica dizendo que é mentira, que foi uma facada de mentira. Eu que não quero levar uma facada para me abrir de cima a baixo e quase perder a vida. Muito bem. Mas o interessante é que até hoje ninguém sabe quem pagou a Adélio, ninguém sabe quem pagou o advogado, ninguém sabe quem pagou o jatinho, né? E eu acho interessante que a Polícia Federal, com toda a técnica que ela tem, com tudo que ela representa, e a competência que ela tem, né, ela não tem descoberto isso até hoje, né? Descobre tanta coisa, mas não consegue descobrir quem pagou o jatinho para Adélio, para o advogado de Adélio, né? Um dos fatores aí. E isso vem incomodando o presidente, porque logicamente que tem gente atrás disso. Inclusive, na época quando o Adélio esfaqueou o presidente, o nome dele foi citado lá na... Parece que tinha o nome dele no Congresso, no mesmo horário, o horário bem parecido, né? Lá em Brasília, como se ele tivesse dado entrada no Congresso em Brasília. Vou falar com um cara lá, não sei qual partido, tem um partido que eu sei, mas não vou falar o nome não. Então, assim, que eu sei não, que eu me lembro aqui, que eu acho que é. E tem a questão daquela moça lá do Rio de Janeiro, né? Que morreu, virou palanque eleitoral, que até hoje ninguém sabe quem é o mandante. Descobriram até os caras que mandaram matar, mas ninguém sabe quem é o mandante. E o pior, tentam colar o nome do presidente à morte dela, né? Inclusive tem aquela questão do porteiro e tudo, e que foi, né, por sorte ele estava em Brasília, por sorte dele, ele estava em Brasília, não conseguiram fazer aquela ligação, mas quase que botaram ele na cena do crime, né? E ali ia ser o impeachment dele, ele poderia estar até sendo preso aí por um crime que ele não cometeu. E até hoje, né, de alguma forma a Polícia Federal não consegue descobrir nada, né? Apesar que lá na Polícia Federal, na Polícia Civil, que lá é a cargo do nosso querido governador, né, um homem tão brilhante daquele, o carequinha do Pica-Pau. Então, meus queridos, tem muitos pontos aí que precisam ser elucidados. E não só isso, tem muita coisa, aí, né? E isso vem incomodando o presidente, porque tudo parado, ninguém mexe. Aí vamos para lá, para a figura central, o Moro. Tá chegando aqui o final, mas depois eu vou continuar esse vídeo aqui. O Moro, na época que Dilma era presidente, eu fui um dos que fui contra ele ter exposto o áudio dela, ela falando com Bessias. Bessias, só entrega o presidente Lula esse documento se de fato ele precisar. Não sei se vocês lembram disso. O que acontece? Ele era o juiz, né? Todos sabem aí do caso. Ele tinha decretado o segredo de justiça. Quando ele ouviu isso, ele suspendeu no mesmo dia, acho que foi no mesmo dia, o segredo de justiça, e mandou o áudio para Globo. Na época, assim, pô, maravilhoso e tal, todo mundo batendo palma. Eu disse, está errado. Por quê? Porque, querendo ou não, se ela cometeu erro ou não, se ela era bandido ou não vou aqui entrar nesse mérito, ela era presidente da República. Então, eu não estou tratando aqui de Dilma Rousseff, da mulher Dilma, cidadã Dilma. Estou tratando da figura do presidente da República. Ela era o presidente da República na época. E a lei é bem clara. Ela tem prerrogativa de foro. Quem tem que julgar ela, processar, investigação contra ela, tudo passa pelo STF. Ele, como juiz, no momento que ele ouviu o áudio, ele tinha que ter parado de tudo e encaminhado pro STF. Aqui, STF, olha, pegaram ela aqui cometendo esse crime, o STF que ia decidir o que ia acontecer ali. Não ele mandar pra Globo.
como aconteceu. Começa o erro aí. Se aqui fosse um país sério, ele tinha perdido o cargo dele, teria sido demitido, estaria preso hoje. Ele deveria estar preso hoje. Então, assim, na época do Intercept PT, Bolsonaro, qual foi a reação do presidente com o Moro? Ele abraçou Moro. A Globo e o PT doido para acabar com o Sérgio Moro. Bolsonaro, não sei se vocês lembram, abraçou, levou pro estádio, tinha o estádio e tal, apontou pro cara, isso foi até no dia 7 de setembro, não lembro, abraçou ele e tal, aquela coisa toda, deu maior moral para ele. Se o Bolsonaro não tivesse feito aquilo, a Globo ia derrubar. E o Bolsonaro ia demitir ele. O Bolsonaro não tinha nada a ver com esse problema do julgamento lá, daquelas interceptações telefônicas, do que falaram. O Bolsonaro não tinha nada, absolutamente nada a ver com aquilo ali. E simplesmente Bolsonaro pegou, abraçou o cara, deu maior moral pro cara, e o cara fez, né? Agora, então você começa a ver. Aí, como eu tô falando, pô, no tempo da Dilma, foi errado. Ele não poderia ter feito lá, ter posto o áudio pra Globo, não. Então, da mesma forma, ele pegou agora, ele saiu e foi pra Globo falar aquilo tudo ali que ele falou. Se ele tá certo, que ele prove. E se Bolsonaro errou, que pague na justiça. Acabou. Agora, pessoal, só tem uma coisa. Nós estamos caminhando aí pelo andar das coisas, né? Para o impeachment de um terceiro presidente em 30 anos. 92 foi o Collor, 2016 foi Dilma e agora logo em seguida Bolsonaro. Essas pessoas não aceitam o resultado das urnas. Então, se a gente vive numa democracia onde não se aceita o resultado das urnas, essa democracia é muito frágil e ela vai cair. Ela vai cair. Até onde ela vai subsistir, eu não sei. Então, isso tudo é uma coisa que tem que ser pensada, né? O cara foi eleito, 56 milhões de votos, e a esquerda não aceita. Eles vêm com aquele negócio de dizer, como é que era? Resistência, nós somos a resistência. Aí veio o seu João Willian, disse que estava sendo perseguido e provavelmente jogou tudo, né? Deixou os indícios todos, como se Bolsonaro quisesse matar ele, né? Enfim. E cadê a PF? Até hoje, nada. Tudo de braço cruzado, né? Então eu acho o seguinte, cara. Sérgio Moro, obrigado, né? Valeu. Foi bom enquanto durou. Mas só que quem foi eleito foi Jair Messias Bolsonaro. O presidente é ele. Ele bota quem ele quer e tira quem ele quer. Quem vai colher os frutos, vai ser ele. Quem vai colher os problemas são ele. Então, assim, até 2022, na minha opinião, o presidente é Bolsonaro. Quando chegar em 2022, ali no tempo de eleição, né, eu acho que 4 anos é muito pouco. Ele tinha que ser de 6 anos. Né? Imagina 6 anos. Os caras não aceitam, no primeiro dia não aceita a eleição do adversário, imagina com 6 anos. Mas vamos lá, de 6 anos, mas tudo bem. 4 e 4. Então, em 2022, vão vir outros candidatos, né? Sérgio Moro deve vir como candidato também. A proposta dele, tudo vai ser analisado, né? Vamos ver quem é que vai estar apoiando ele, que muito provavelmente deve ser FHC, né? E se FHC apoiar ele, meu amigo, já era. Porque eu acho que não foi divulgado, mas na minha opinião foi o pior presidente do Brasil que eu vi governar, foi Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, na minha opinião, o mais corrupto, né? Então, assim, vamos aguardar até 2022 para ver o que vai acontecer, quem é que vai vir como presidente, se vai ser, se o Bolsonaro também vai conseguir resolver as questões dele, se vai ter apoio, se não vai ter apoio. Enfim, é tudo muito ainda conturbado, né? Tudo ainda muito difícil de dizer o que pode ser, o que pode acontecer, o que pode não acontecer. Então, meus amigos, e aí vamos analisar projetos de governo, vamos analisar os candidatos e vamos para a eleição. Agora esse negócio, tira o presidente. O presidente peidou, tira o presidente. O presidente espirrou, tira o presidente. Eu, na época, eu fui contra a saída de Dilma. Quem acompanha meu canal teve escrito aí na época que você é petista. Não, não sou petista. Pelo contrário, eu sou um cara de direita. Eu sou de direita. Eu não sou petista.
Mas se por acaso o Haddad tivesse ganho a eleição, ele era o presidente, ele que tinha que governar e respeitar as urnas, né? Então, na época, eu fui contra tirarem Dilma. Eu fui contra. Por que eu fui contra? Porque, pelo menos na época, naqueles dias ali, não havia nada que tirasse, que dissesse que Dilma praticou alguma coisa. Nada. Porque ela mandou uma carta, como eu falei, né? Como ela mandou uma carta lá pro Congresso, através do Bessias, pro Lula. Pô, mas aquilo ali não é crime. Pelo menos, ao meu ver, podia ser até uma manobra política para poder brindar o Lula, mas não era crime. Não era um crime que ensejasse tirar ela do poder, né? A economia estava mal, estava péssima, mas não era crime o país estar com a economia ruim. Ela não ganhou eleição, foi o projeto dela, o povo não votou, pronto, ela que tinha que continuar. Então eu fui contra, na época, né? Até aquele momento, friso mais uma vez, não tinha nada que justificasse. Pedalada. Pô, cara, mas entre as suspeitas que havia sobre Temer e sobre Lula com o mensalão, pedalada era fichinha, e sobre o Collor também, né? Era fichinha. Mas Lula não foi pro impeachment, nem o Temer. Continuaram. E também uma coisa com o Bolsonaro. Suspeita porque trocou o cara da Polícia Federal, mas até agora não tem nada. Então vamos aguardar, ok, gente? Forte abraço aí, um abraço a todos.